Jornalismo, notícias no ar FM. Informa. Jornalismo no ar. Atividade FM. Jornalismo, notícias no ar FM. Informa. Jornalismo no ar. Atividade FM. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, mas bom dia mesmo, depois de tanto tempo, né? Depois de tomar muito quentão, pular muita fogueira, dançar muito forró. Eu não fui não, mas o nosso companheiro Hermenilson esteve aí dançando muito forró. Estamos aqui nesta sexta-feira, hoje dia 27 de junho de 2025, com mais uma edição do Jornal Bom Dia Lapão para você. E aqui hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre o São João, né? Tudo o que aconteceu em nossa região. Você vai ficar sabendo até às 8 horas. Eu de cá, você de lá, todo mundo na Atividade FM. A você no seu rádio, nosso bom dia, não é? Você que está em sua casa, no seu trabalho. Já tem muita gente no batente, assim como nós, né? E a você, homem do campo, também o nosso bom dia aí na frequência do seu rádio 107,9. A você que está pela internet, já estamos também ao vivo na Web TV Lapão Digital, no Facebook, tá certo? Então, bom dia Hermenilson. Bom dia, Zé Fernandes, bom dia, ouvintes e internautas da nossa Rádio da Atividade. É um prazer estar aqui com vocês, como o Zé Fernandes disse, depois de muito tempo, né, com todo mundo tomando quentão e rezando, né, orando, enfim, né, estivemos nas festas juninas. Isso é muito bom, né? Além daquelas tradicionais comemorações que fazemos aqui do São João, né, nos bairros, né, e me parece que vamos continuar, né? Ainda tem mais bairros aí para fazer, se não o São João, mas o São Pedro, né, que ainda vem por aí, tem muita festa. Além do tradicional, né, grande festa que se realiza regional aqui, na sede do Polo Regional, na sede da região aqui em Irecê. Foram dias realmente bastante festivos. Além de que a paróquia São João Batista, como tradicionalmente não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, São João, o padroeiro, São João Batista, o padroeiro da cidade de Lapão, né? No contexto da religião católica, que, através da nossa paróquia, fez comemorações festivas, né? Além do novenário que normalmente se realiza nessa época, também tivemos as quermesses, né? Com festividades e momentos bastante animados neste São João, né? Através do nosso Padre Clécio, né? Parabéns pela desenvoltura em que esteve os acontecimentos todos destas celebrações feitas para São João Batista. De forma, Zé Fernandes, que sem dúvida tivemos um São João bastante animado, né? Eu, nos últimos anos, não estive aqui no São João por força de compromissos outros, mas dessa vez eu acompanhei, né? Mesmo não estando presente em todos os momentos, mas de alguma forma pude registrar esses momentos todos, né? Além de estar presente na missa solene do São João Batista no dia 24, né? A partir das 10 horas, que foi celebrada pelo nosso bispo diocesano, né? Dom Antônio, além do concelebrante Padre Clécio e demais coadjuvantes, né,
nessa missa solene a que eu me refiro. Então, aqui estamos. Aqui estamos. Hermenilson, agora 7 horas mais 12 minutinhos em Lapão, 7 mais 12 na Atividade FM. Hermenilson, vamos começar falando um pouco mais sobre o São João. Você já fez, mas a gente vai fazer mais uma avaliação. Deu uma geral apenas, né? Deu uma pode geral. Ter fatos aí, como é que diz, mais Não, eu quero saber o seguinte, detalhados. Você viu que o São João de Irecê, né, está se tornando aí um dos maiores São João, não só da Bahia, mas do Brasil. Na Bahia, segundo as informações que recebemos, foi a 4ª cidade mais procurada para o São João aqui no estado da Bahia. E que avaliação você faz desse São João em Irecê, dessa programação exclusiva do São João de Irecê? Observe bem, em termos de festa, de estrutura, né, é realmente uma das festas, sem dúvida alguma, né, melhores da Bahia, né, sem dúvida. Hoje nós competimos tranquilamente com o Cruz das Almas, que normalmente no Recôncavo Baiano é o melhor São João que ainda existe, né, dentre outros que são bastante animados, Santo Antônio, em Santo Antônio de Jesus, seja em Amargosa, né? Aqui no norte nós temos o São João de Juazeiro e Bonfim, que sempre foi tradicional, e Irecê se coloca dentre os melhores em todas essas regiões, né? Até mesmo você saindo do Recôncavo e indo para o sul do estado, né, quer seja no Nordeste, Irecê se destaca. E se destaca, sobretudo, pelos shows que são feitos, né? São bandas realmente famosas, né? E, sem dúvida, atende ao público sempre presente, né? Notadamente o público mais jovem, né? No que pese, né? a turma mais tradicional do São João, do Pé de Serra, né? Está sempre reclamando que é pouco forró. Exatamente isso que eu né? Então, são shows feitos normalmente por artistas que se desdobram para atender ao São João, além de um ou outro do acordeon, né? Mas o certo é que o forró tem perdido um pouco a sua presença nesse... Né? Inclusive, eu vi. Daí a falta do São João de Belo Campo, né? Porque tem primado um pouco mais por este lado. Vamos fazer com que as atrações musicais sejam mais dedicadas ao forró propriamente dito, que é o que se espera no São João, né? Mas o que eu pude observar é isso, né? São muitas bandas que são bastante ecléticas e parece que o público já se acostumou com isso, né? Não reclama muito dessa tradicionalidade que sempre foi o São João. O importante é encontrar com as pessoas, é se divertir, tudo mais, mas que a gente precisa preservar a nossa cultura joanina, né? É isso que eu encaro e que eu vejo que a coisa deve ser por aí, né? Mas, de qualquer sorte, você não vai na contramão dos interesses, né, de quem quer apresentar coisas diferentes, como normalmente acontece. Afinal de contas, no próprio Carnaval do Lapão, aqui, volta e meia, a gente coloca alguma coisa que não tem nada a ver com o Carnaval e o público agradece, gosta, não é? Paciência. Mas isso é o que eu pude observar mais de perto, viu, Zé Fernandes? Exatamente. E sobre essa questão do tradicional forró pé de serra, a gente percebe cada vez mais, inclusive um dos grandes forrozeiros do Brasil, que é o Flávio José, tem reclamado dessa situação, que o forró cada vez mais está perdendo espaço, né? Exatamente. E a gente tem percebido isso, né? De qualquer forma, essa tradição está se acabando, como está acabando também fogueiras, né, ministro? Lamentavelmente, a gente vê acabando as fogueiras, a gente já vê alguns municípios, como é o caso de Lapão, ter leis que não pode soltar fogos e, de repente, essa tradição está indo embora. Será que isso é bom para a cultura? Observe bem, né? A gente tem perdido espaço para o asfalto, né? Porque fica meio desarrumado você colocar a fogueira no asfalto, por mais proteção de areia que você coloque ali, mas normalmente levam as pessoas a não pensar muito na fogueira. É assim que eu imagino, né? Mas não devemos esquecer
que, de qualquer forma, nas áreas onde a cultura rural está mais presente, a fogueira aparece, né? E o foguete também, né? De forma que as comemorações são feitas. Mas vamos fazer o possível para que essa tradição não se perca. Afinal de contas, nós não podemos, em nome da modernidade, simplesmente esquecer o forró pé de serra. É assim que eu vejo. Eu também acredito que tem que encontrar saída, porque já temos muitas tradições acabando, né? Depois dessa evolução da tecnologia, de celulares, né? Até as pessoas já têm um comportamento diferente, crianças, por exemplo, né, meninos? De repente, essas festas tradicionais, que só acontece de ano em ano, está perdendo espaço. A gente A própria lamenta, né? quadrilha virou festa de reis, não é? Ela, como é que diz, está muito no ponto muito mais folclórico do que de uma comemoração joanina com o forró tradicional, né? É assim que a gente pode observar. São poucas as quadrilhas, né? Praticamente ninguém brinca quadrilha mais, Ninguém brinca não mais. é? A não ser na hora é uma escola que vai se apresentar, é uma rua, é um bairro, não sei o quê, não é? Mas são situações que a gente não pode perder por conta de uma cultura que tem que ser preservada. É dessa forma que a gente deve encarar, sem dúvida. Em Lapão nós tivemos alguns São João de bairro, por exemplo, tivemos na BH, né, um São João rápido que também não teve aquela movimentação, a mesma participação do público, também na Nova Praça, né, que estava se tornando também tradicional e de repente a gente não vê essa mesma motivação. Foi o que aconteceu no caso de Lapão, né, Melissa? Mas isso de alguma forma tem a ver também com o fato da emergência que foi decretada, né? De alguma forma deixou um pouco a prefeitura segurando um pouco essa particularidade da emergência, pelo que a gente pôde observar, né? E essa concorrência também, o São João de Irecê começou cedo, começou no dia 18, né? Então, impediu que os bairros aqui fizessem com uma programação mais estendida, né? Me parece que houve essa influência aí de alguma forma. Hermenilson, sabemos que rolou a questão financeira no momento de crise que a região atravessa, né? Que ninguém falou na seca durante os festejos juninos, só se falava no São João, de Irecê principalmente, né? Mas como é que você avalia essa situação da crise que estamos atravessando? Olha, cantores, rapaz, com cachê aí de 800, 900, mais de R$ 1 milhão. No caso de Irecê, acho que teve 700 mil, 800 mil reais, né? Mas como é que você avalia isso para a região? Quer dizer, tudo se concentra ali na cidade de Irecê. Naquele momento, financeiramente, para o comércio local foi muito bom, mas e aí? As consequências para a região, tanto dinheiro levado para fora? É um contrassenso. Os cachês vão todos embora, né? Isso é um contrassenso, né? E como você não vê, né, nem a representação política reclamar, nem a população, eu tenho visto que poucas emissoras de rádio, que é o veículo de comunicação mais importante que a gente tem aqui, né, abordarem esse assunto. Esse assunto não né? leva... Então, é uma coisa, se for observar, é um contrassenso. Né? Como é que você está em crise, numa região em crise, né? E, de repente, um artista só, leva 800 mil reais. Quando leva 800 mil reais, com certeza, o aparato necessário para que ele viesse passa de R$ 1 milhão. Isso não é brincadeira, correto? Então, eu vejo que isso é uma coisa que precisa ser observada. Né? Ninguém, como é que diz, reclama disso, mas com certeza... Só reclama depois que passa. Agora a gente vê muita gente falando, né? Aí vem a questão, comércio. Aí é que sente que falta alguma coisa, porque a economia, não é diferente a economia do Estado, do município, para a economia doméstica. Né? Se você gasta dinheiro na arrumação da casa, provavelmente vai faltar para você comprar um carro novo, uma bicicleta ou um presente que você queria dar para o filho. Né? Então,
Se foi muito dinheiro para a área da cultura nesse momento, vai faltar na saúde, vai faltar, não é que diz, na manutenção da cidade em algum ponto, né? Ou dos povoados no município, ou coisa parecida. Então, esse lado precisa ser também observado. As pessoas se divertem e deixam passar, mas o problema está aí, né? Sem contar que nós não estamos numa crise apenas regional. Há uma crise séria a nível do Brasil, do país como um todo. A crise é para valer, não é brincadeira, não. Né? Muita gente diz, a inflação está controlada, ela pode estar controlada a nível da estatística, né? Geral. Mas no bolso da dona de casa, né, do pai de família, a inflação é séria. Eu não vejo quem não reclame da feira que faz no supermercado ou na feira livre, né? Dizendo, olha, as coisas estão... que diz, antes eu fazia uma feirazinha ali de 500 conto, hoje eu não consigo fazer mais, né? Vou gastar muito mais. Então, são aspectos que a gente, como imprensa, precisa estar observando e alertando, né? É preciso que a população tenha um pouco mais de sensibilidade política para esse aspecto. Hermenilson, com relação à violência, né, pelo menos no circuito dos festejos juninos lá em Irecê, né, que a gente se refere a Irecê, pelo fato de ser o grande centro e que aconteceu a maior festa, uma das maiores do interior da Bahia. Não teve muitos problemas, mas a gente percebe nos últimos dias que aumentou muito a violência, muitos crimes vem acontecendo na região de Irecê, né? Tanto em Irecê como em toda a região. Xique-Xique, por exemplo, ontem, né, rapaz, houve invadiram lá um bar, chegaram com revólver e todo mundo que estava dentro do bar foram vítimas, não é? Muita gente morreram. Quer dizer, a gente percebe isso também em São Gabriel, ontem teve também crimes. Quer dizer, a gente percebe que depois do São João, a coisa está pegando em termos de violência na nossa região. Agora, isso não é por influência do momento da festa. A violência ela está presente a todo instante. Mas né? Por mais que na região de Irecê os eventos de crimes tenham diminuído, né? Mas essa coisa da violência ela está presente. Está presente. Em toda a Bahia, principalmente a Bahia, né? Lamentavelmente a Bahia. Nós temos as 17 cidades mais violentas do Brasil, não é brincadeira, né? Então, Irecê não tá longe disso, nossa região não está longe disso. A violência ela está aí presente, a gente precisa estar atento a isso, como eu acredito que a própria polícia, na sua gestão, na sua administração, se preocupa com essa particularidade. Com relação ao São João, aqui, você conhece esse médico, Hermenilson? O médico que foi agredido no camarote lá em Irecê, não é? Sim. Um médico foi agredido durante os festejos juninos em um camarote privado no São João de Irecê, no centro-norte baiano. A vítima, identificada como Herbert Juan, disse que registrou um boletim de ocorrência do camarote e quem causou e quem acusou de não ter oferecido proteção nem assistência médica, no caso o pessoal do camarote, né? Então a gente vê aqui as imagens do médico realmente agredido, né, dentro de um camarote. Segundo o doutor Juan, foi uma coisa inteiramente gratuita, que ele não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver, acho que o chapéu caiu fora, ele foi buscar. Agora é meio complicado porque está faltando informação para isso, né? Quer dizer, a própria polícia não veio a público dizer que realmente a coisa foi como o médico descreveu, né? Foi uma coisa gratuita, ele apoiou de graça, né? Ele foi vítima de uma agressão estúpida, né? Mas a polícia não disse ainda se apurou alguma coisa nesse sentido. Ainda não. Com relação àquela assistente social do Hospital Regional de Irecê, né? Ela já foi confirmada, né, Mendes? A morte de Crislane Souza Vidal, 31 anos, que foi encontrada morta na calçada em frente ao prédio que morava em Irecê, na rua
na Avenida 1º de Janeiro, no interior da Bahia, aconteceu após a assistente social se desequilibrar na janela do apartamento onde morava, que, de acordo com a investigação, há indícios de que Cris, como era conhecida, chegou em casa na madrugada da segunda-feira, dia 23, e acabou se acidentando. Ela estava no São João da cidade e teria chegado com sinais de embriaguez, considerando imagens já coletadas. Quando abriu a porta do apartamento, estava com ânsia de vômito e correu para a janela. Há a possibilidade dela ter subido no sofá e pisado em falso, se desequilibrando e acontecendo o acidente que levou ela até a morte. No estágio de embriaguez é difícil você, inclusive, ela estava sozinha, né? Até suspeitar que alguém tivesse empurrado, né? Já que ela estava sozinha também, né? E se ela estava sozinha, estava sozinha, né? Se confirmou realmente, né? Paciência. É porque naquele primeiro momento muitas dúvidas aconteceram, né? Né? Se o bêbado se desequilibra até no meio da rua, no plano, imagine numa circunstância dessa em que ela sobe num sofá e vai fazer vômito ou coisa parecida. Não era difícil isso realmente ser visto dessa forma. Você está na Rádio Atividade Lapão FM, estamos apresentando o jornal Bom Dia Lapão, sempre com apoio cultural da Renovar Materiais de Construção, Baronesa Móveis, e contamos também com o apoio cultural da nossa JFH Financeiro, parceiro do aposentado em Lapão. Agora são 7h mais 30, estamos apresentando o jornal Bom Dia Lapão. Hermenilson, falando agora um pouco, no início, eu acho que eu toquei nesse assunto, né? A gente tem muito tempo que fez o programa, fica meio perdido assim, mas está dando certo. Olha, falamos sobre a questão da tecnologia, e eu estava acompanhando alguns números aí com relação à questão dos celulares no Brasil, rapaz. Hoje, né, tem mais de um celular para cada habitante no Brasil. São cerca de 272 milhões de aparelhos. Maior do que a população brasileira. A população de 210 milhões e a gente tem 270 milhões de telefones, né? É uma coisa realmente impressionante, sem dúvida. Como é que você vê isso aí? Veja bem, hoje em dia, a gente aqui conversando com alguns amigos, olha, se parar com a internet, para com tudo novamente. Como é que você vê essa tecnologia cada vez mais avançada? Hoje, através do celular, você já não precisa mais ir a bancos. Está tirando o espaço de algum? Claro, né? É um novo momento, é um novo mundo, né? No que pese a meu ver, o Supremo Tribunal Federal na contramão, buscando fazer controle e querer responsabilizar as empresas, né, que mantêm as redes sociais, né, que mantém toda essa comunicação, né, colocar numa situação de censura, né? Muita gente não tem observado isso. Inclusive, ontem, no Supremo Tribunal Federal, aconteceu debates, reuniões sobre esse assunto. É muito importante você falar como isso. Tanto é que foi a votação da matéria, foi 8-3, né? O Supremo normalmente vem decidindo em bloco, né? Pelos seus 11 ministros, e dessa vez houve, pelo menos, pessoas sensatas ali que votaram contra essa decisão, né? Porque se é uma coisa feita, né, se o controle é mundial, né, como é que essas empresas vão ter condição de estarem fazendo, né, esse controle? É difícil nas redes sociais, né? Então, é uma coisa que a responsabilidade deve ser do indivíduo que fez, né? Se alguém foi, digamos, atacado, né, moralmente ou de outra forma, né, teve algum tipo de prejuízo, que isso seja feito no caminho judicial normal, né? Porque, na verdade, isso não é uma coisa que vai ser bem vista pelas empresas que são todas elas multinacionais, elas atuam no mundo inteiro. Então fica difícil você imaginar,
né, que um Google, o Facebook, né, o X ou qualquer outro dessas big techs possam estar fazendo esse controle, como quer que seja feito o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. É assim que eu vejo. Enquanto isso, Hermenilson, essa semana também, né, lá no Congresso aprovou, foi o aumento dos deputados federais, né, de 513 para 531. E aí, como é que você vê esse, esse aumento? Rapaz, Dinheiro não tem para nada, agora é um negócio meio estúpido estranho, né? até, não é? Porque o governo está demonstrando que está com dificuldade de caixa, porque está a todo custo tentando buscar fazer o equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, gasta de todo jeito, né? Notadamente com as emendas parlamentares, né? Tem que negociar com quem é parlamentar, porque se você é eleito deputado federal e você quer verba para o seu município, você se leva naquele direito, é levado a ter aquele direito de reclamar pela verba que lhe é destinada, né? Então, para isso, o governo tem que negociar com o Congresso, né? Mas como é que vai negociar com senadores e deputados, querendo, inclusive, mais senadores e mais deputados, né? Me parece que é só na Câmara, Só não é na aumenta no Câmara. Senado, não, né? Então, é, mais uma vez, eu considero isso um contrassenso, né? Quer dizer, se determinados estados tinham que perder deputados, que deixasse essa coisa para um outro momento, em que o Brasil conseguisse vencer a crise econômica em que ele está atolado. O atual governo está demonstrado aí, se você for observar, até a Globo está dizendo isso, que normalmente é pró-governista, né? Ela está dizendo claramente, como a imprensa, de um modo geral, que pode faltar recursos em 2026, que é um ano, exatamente o ano da eleição, né? Então, os deputados agora chegam aumentando ainda, porque quando fala assim, só são 64 milhões de reais por ano, né? Ora, e as emendas que cada um desses vai querer? Vai aumentar, Exatamente. correto? As emendas, os privilégios, né? Quantos privilégios, né? Quantos privilégios? Ora. Não vai aumentar só o salário. O salário é o mínimo, né, Hermenilson? O Vai ser salário, o mas não é mínimo que só o vai. Não é salário, só o tem muita salário. coisa, é muito É penduricalho, muita. né? Até verba para paletó tem, Exatamente. né? Para não dizer outras coisas mais, né? Que são agregadas a esse salário, né? Então, meu amigo, o Brasil ele está vivendo uma séria crise, não é? Afinal de contas, não é? O mundo passou a ter uma coisa, a se preocupar com uma coisa que antes não se preocupava, era com a guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que acabou em 1945 e conseguiu, na verdade, uma conquista séria, que foi derrubar o nazismo, né? O nazifascismo do Brutamontes, do Hitler, né? Já foi uma verdadeira conquista. Agora volta a se preocupar com guerra em pleno século XXI, né? Nós estamos já no quarto do século, né? Que nós estamos em 25, né? 2025, de forma que a gente aparece com esse espectro da guerra e é uma coisa séria, né? Muito séria, né? Vamos ver se realmente essa trégua dada aí entre Irã e Israel aconteça, que Israel consiga dominar aquela situação daqueles sanguinários extremistas lá do Hamas e Hezbollah e o TIS e o Diaba 4, né? Mas também nós temos, como é que diz, um país líder mundial, como é a Rússia, em guerra com o seu vizinho ucraniano, né? De forma que isso é algo a se pensar como algo sério. Então, o Brasil não tem como não se preocupar com isso, uma vez que o governo atual, diga-se de passagem, não fez o dever de casa como deveria fazer, né? No sentido de não gastar mais, né, do que o que ganha, né? Então, quer dizer,
A receita não está dando para cobrir as despesas. E se você não para de gastar, porque agora mesmo, se você for o anúncio das emendas parlamentares, cresceu terrivelmente, passa de 100%. Né? Exatamente. E foi para tentar reverter uma situação no Congresso, uma Para votação, administrar. e perdeu Aí também o o Congresso governo, né? chega inteiramente, Câmara e Senado, e vota contra o governo, Contra o governo, derruba. um decreto presidencial que só em 1992 aconteceu. Quantos anos tem? Né? Então agora passa a acontecer. Então é sinal de que alguma coisa não está bem. Né? Nós estamos efetivamente numa crise muito séria. E olha que nós estamos à beira de uma eleição geral. As eleições de presidente, de governador e de deputados e senadores no ano que vem, 2026. Né? Então, a coisa realmente não está bem, meu amigo. Podemos observar isso. E com relação ainda a o aumento dos deputados federais, né, para a Câmara na próxima eleição, a Bahia acho que não sofre qualquer alteração, não, né? Vai continuar a Bahia, alguns estados que Não sofrer, são todos vão os sofrer. estados, a Bahia Não está são de todos os fora. estados da Bahia, acho que continua como está, 39, né? Mas nós São estávamos falando a nível de Brasil. a nível Na de verdade, Brasil, a exatamente. nível Só de porque Brasil. o ouvinte está Quer dizer, ouvindo a gente e quer saber. E a Bahia? A Bahia isso, não muda exato, nada. né? Vai continuar. Na verdade, como é que você está em crise? Na verdade, o próprio Congresso está em crise, né? Porque, na opinião pública, né, não está bem na ficha. É igual o Supremo Tribunal Federal, não está bem. Né? E agora chega a Câmara e aumenta o número de deputados. Ora, se com os 513 não, a coisa não vai bem, agora vai passar a ter quanto? 531, né? Pela conta que eu estou fazendo aqui. Né? Porque aumenta 18, tem 513, né? 531. 531, né? Então, meus amigos, está faltando alguma coisa nesse plano federal. Bom, eu quero falar com você, meu amigo, com você, minha amiga, você, dona de casa, homem do campo. Olha, o Hipercoração está chegando em Lapão, hein? Em breve vamos estar divulgando aqui, em nossa programação, a inauguração. Não vai demorar, hein? Não vai demorar. Muita gente aí na expectativa, mais um supermercado chegando a Lapão. Isso é muito bom, né, meninos? Para o comércio local, a concorrência, é bom para o consumidor acima de tudo, né? Sem dúvida, né? E, como é que diz, a gente tem que observar que o mundo inteiro hoje, ele, como é que diz, é um agregado de situações, né? Então, as redes de supermercados se ampliam, né? Um supermercado que está em Irecê, ele vem para Lapão, ele vai para Canarana, né? Ele, de alguma forma, modifica o comércio local. E o consumidor ganha com isso. O consumidor, logicamente, no agregado no geral, agregado, termina ganhando. Na lei da concorrência. Isso. Né? E nós vamos ter que vivenciar com essa realidade daqui para frente. À medida que Irecê cresce como a sede do polo regional, né? Como a sede da região, isso, a proximidade que tem em Lapão, né? de Irecê, é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Então, e Lapão precisa se preparar, a gente já discutiu isso aqui, nesse sentido, né? De aproveitar o crescimento de Irecê, correto? Então, se o supermercado, as grandes redes de supermercado em Irecê avançam para vir para Lapão, vamos trazer o consumidor de Irecê para cá também, né? E isso é possível, né? Tornar Lapão mais próximo de Irecê. Nós já comentamos sobre isso aqui. Eu vejo que o nosso município precisa se preparar, a administração municipal precisa se preparar nessa direção. E essas discussões estão acontecendo. Eu já comentei isso sobre essa situação aqui, né? Onde você vê o comércio reuniu-se para criar sua associação comercial, ou pelo menos uma, digamos, uma intermediação da loja de diretores lojistas, né? A CDL de Irecê, né? Aqui perto dentro do Clube de Diretores Lojistas, tendo aqui a sua representação.
Então, foi uma movimentação dos comerciantes de Lapão, do município como um todo, que se preocuparam com isso, né? É para viver esse novo momento, na verdade. A maçonaria, por sua vez, apresentou 5 metas para a prefeitura como sugestões do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, né? Então, muita coisa vai acontecer nesse sentido e nós temos que nos preparar para nos beneficiarmos disso do ponto de vista econômico. O mercado imobiliário de Lapão está parado, né? Não sofreu ainda a influência da valorização dos imóveis de Irecê, né? Então, isso precisa acontecer. Nossos imóveis aqui precisam ser valorizados, né? Então, vamos aproveitar essa proximidade, né, para que ela seja feita de forma a que Lapão se beneficie disto também. Essa é a minha opinião, comandante Zé Fernandes, todos que estão me ouvindo. Estamos apresentando o jornal Bom Dia Lapão. Já já um alô legal aí para você que está acompanhando o nosso jornal na TV Lapão Digital no Facebook, né? Obrigado a você que está acompanhando a gente e vai colaborando com a gente, compartilhando com seus amigos, com suas amigas, né? Em breve vamos estar já em tempo real a transmissão também na sua Smart TV. Então você vai querer acompanhar o seu programa na TV, vai ter. Já vai ficar disponibilizado já esse programa para todo mundo, mas em breve vamos estar já em tempo real no YouTube, tá certo? Então, um abraço para vocês. Hermenilson, falando aí, a gente não pode deixar de estar falando sobre esses assuntos, porque preocupa, né? É nossa região, a gente quer ver cada vez mais crescendo e, lamentavelmente, quando não tem uma safra, né, uma seca como nós estamos enfrentando, ainda naturalmente isso traz muitos prejuízos para a região. E uma outra situação, como é que você vê esta questão? Né? A gente percebe que neste momento também de crise, aparecendo muitos bingos, né? Toda semana é um bingo em uma cidade, em outro, que também leva o pouco do dinheiro que nós temos aqui para outros locais, para outras cidades, para outros estados. Como é que você avalia essa situação desses bingos que acontecem em nossa região? Isso contribui também para cada vez mais o nosso comércio sofrer as consequências, já que de uma vez só leva milhões? Observe bem, se o bingo existe é porque tem consumidor para isso. É igual a loteria, né? Seja ela a loteria esportiva, a loteria federal ou qualquer outro dos tipos de loterias todas que nós temos por aí, né? Então, é difícil você acabar porque tem pessoas que se interessam por isso, né? Não, eu já não falo em acabar, porque naturalmente é impossível, mas eu falo assim, um momento como esse, na sua avaliação, agrava mais a situação financeira da região? Influencia, sem dúvida, né? Influencia, porque toda vez que tem um bingo em Canarana, o povo daqui do Lapão e de outros municípios se desloca para lá, né? Da mesma forma, quando tem Lapão, também quem está em Canarana ou qualquer outro município vizinho vem para cá, né? Então, se é uma coisa que o povo gosta, você vê que se fala há muito tempo em legalizar o jogo do bicho, né? Que é uma coisa que não tem como não tirar dinheiro, e esse aí tira de qualquer sorte, né? Como é o caso dessas, não é que diz, apostadores aí, que é loteria também, do mesmo jeito, mas agora aparece com um nome diferente, né? Mas elas estão aí, né? Elas estão aí, estão inteiramente legalizadas e para funcionar através do seu celular, né? Acontece exatamente pela internet, de qualquer sorte. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Moser Pereira. Alô, Moser, está visitando a nossa cidade, né? Moser, apareça, rapaz, apareça por aqui. Inclusive, trouxe uma camisona bonita, né, Moser? Para mim, muito obrigado aí. Está chegando aí de São Paulo. Mas não foi do Palmeiras, não, né? Não foi do Palmeiras, rapaz. Foi escuro, tu acha? Parecendo do Botafogo. Então é porque você tem vontade Valeu, você tem vontade de ser botafoguense também. Valeu, Moser. Aquele abraço, né? Ele que manda também um abraço para o Hermenilson. Um abraço para o Moser. O jornal está muito bacana, parabéns pelo trabalho. O Antônio Oliveira também lá
Antônio Oliveira está onde é? Não é aqui na Bahia, não, rapaz. É Bem, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Você Norte. tem Antônio Oliveira aqui também, que é Antônio Dona Zilda ali, né? Que é Antônio Oliveira. E Esse tem aí é o outros outro. Antônio Oliveira É o por aí. Tonho meu, esse aqui. É o Tonho meu, lá no Rio Grande do Norte. Sonho meu. Bom dia, Zé Fernandes, e para Hermenilson também um abraço, Um e para abraço, todos meu vocês irmão. Tudo de que bom. estão acompanhando aqui. Está acompanhando São Luís no Maranhão, rapaz. Ele está no Bom, Maranhão. Maranhão. Valeu. Nosso abraço a você, ao Moser e também o nosso ouvinte, o Edinaldo, lá em Tanquinho, acompanhando também o jornal Bom Dia Lapão nesta sexta-feira. O homem da Copa Zé Garrafa e de várias outras Rapaz, Copas. por falar de Edinaldo Copa, tem, como é que diz, é um desportista que tem se destacado nesse particular, e parabéns pelo seu trabalho. a gente mandou um abraço a ele lá, por falar, vamos ter um pouquinho de tempo aqui, vamos agora falar de esporte, né? Que você gosta muito, você foi um grande atleta também, né? Meu amigo, já joguei no Bahia de Valdivino, de idade. Mas jogou. Tem muitos anos isso, né? Por falar de esporte, lá em Tanquinho... Mas eu né? pratico outros esportes também, até hoje, né? Com Eu sou certeza. ciclista. Ciclista, rapaz. Pois é. Melhor do que eu estou precisando também de um estímulo desse para Vamos, pedalar por aí. Me acompanhe. Lá em Tanquinho está acontecendo o torneio Zé Garrafa, muito movimentado, com aqueles atletas que fizeram história na região de Irecê, aqueles que gostam de esporte, é o mais 60, né? Só acima de 60 anos os atletas. E nós faltando a gente lá, né? Nós estivemos lá algumas vezes e vamos voltar. Agora, quando retornar, né, passando o São João, o segundo Edinaldo, a partir do dia 5 de julho, já no início de julho, né, vamos aguardar a data, vamos ter acontecendo as semifinais. E aí a TV Lapão Digital e a Atividade FM vai estar lá, né, em todos os jogos, marcando presença e levando para os nossos ouvintes no mundo inteiro, através da internet, todas as informações do que estará acontecendo lá na Chácara Juazeiro. Falando, Hermenilson, de Copa do Mundo de Clubes, rapaz, que é muito bacana, né? A gente está percebendo o futebol... A presença dos clubes brasileiros. Né? 4 clubes nesse brasileiros, mundial aí. Todos já classificados, né? Agora, infelizmente, para o Palmeiras e Botafogo, seu Botafogo e o meu Palmeiras, nós vamos ter que definir uma vaga, né? Eu espero que o Botafogo volte para o Brasil um pouco mais cedo. Mas Palmeiras e Botafogo, né, vão decidir uma vaga para as semifinais já no próximo sábado, 13h, vamos ter esse jogo. Mas o que eu quero me referir, Hermínios, foi exatamente, né, como os times brasileiros se apresentaram tão bem nessa Copa Mundial de Clubes. Muito bem, todos eles, claro. Tanta potência do futebol mundial, as potências do futebol mundial, e o Brasil com 4 equipes e todas elas classificadas, né? Lamentavelmente vamos ter esse impasse aí de Botafogo e Palmeiras, um ficar e outro continuar, né? Mas faz parte do jogo. Mas a gente temos que elogiar. Agora, aí onde vem essa questão. Praticamente todos os jogadores desses clubes são jogadores que atuam no Brasil e são brasileiros. Sim. São brasileiros. E de repente, quando vem uma seleção brasileira, nós estamos passando por certos vexames de vez em quando. Como é que você avalia essa questão do Brasil demonstrar na Copa Mundial de Clubes e que poderá, quem sabe, poderá até dar o Brasil na final, duas equipes brasileiras, poderá acontecer isso. Mas você checando as equipes, né, com o Brasil enfrentando a potência mundial do futebol, grandes equipes do futebol mundial, e está se classificando, mas quando chega a seleção, aí não aparecem esses atletas, convocados atletas só de renome internacional e de repente não faz em campo o que deveria fazer. O problema reside exatamente nisto, né? Digamos assim, os grandes clubes atraem os jogadores brasileiros, é natural. Como, digamos, do mundo inteiro. Quando você vai observar, né, isso acontece. Então, não há como não haver dispersão, né? E nesta falta de concentração de atletas numa equipe que jogue normalmente, né, regularmente,
isso influencia, acaba influenciando. É assim que a gente vê, na verdade. Pode observar, né, que isso, de alguma forma, desconcentra. E não é brincadeira, não. Né? Veja quantos atletas nós temos espalhados pelo mundo todo. Né? E, normalmente, onde estão os clubes mais avantajados do ponto de vista financeiro. No mundo inteiro isso acontece. Daí a dificuldade da gente ter uma seleção com jogadores só que atuam no Brasil, né? Com jogadores atuando que aqui. só atuam no Brasil. Claro, claro. Agora, 7 horas mais 55 minutos, estamos chegando ao final, mas está chegando aqui em nossa redação, Hermenilson. Polícia Federal deflagra a 4ª fase da Operação Overclear na Bahia e mira organização suspeita de desvios milionários de emendas parlamentares. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, CGU, e a Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta sexta-feira, hoje, portanto, e a 4ª fase, né, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórios, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. Como é que você vê essa... A gente já comentou isso aqui. A presença do crime organizado na vida civilizada, né? Na vida dos cidadãos. Né? Isso tem acontecido. Né? A influência em muitos municípios de pessoas que atuam no mundo do crime, né? Influenciando nas eleições municipais. Na política. Na política. Né? Então, se o cidadão do mundo do crime vê que há uma fonte de recurso significativa, como é o caso de emendas parlamentares, não é brincadeira, não. Quanto cada deputado federal tem condição de trazer, não é? Então, meu amigo, essas pessoas que estão investindo alto, não é, numa eleição municipal, né? Infelizmente, isso está longe da gente aqui, a saber, longe de Lapão, né? Mas em municípios outros tem acontecido, né? Até aqui na macro-região, diria-se, não vamos falar da micro, mas na macro-região, isso tem acontecido. Então, se não há como o mundo do crime não mirar também as emendas parlamentares. Olha, se nós podemos fazer uma... Que, diga-se de passagem, é muito dinheiro, né, Melilson? Se nós podemos fazer uma licitação, né, e botar a nossa empresa ali para ganhar esse contrato, né, e tirar proveito disso, meu amigo, não é brincadeira, não. Né? Então, eu tenho comentado isso, o mundo do crime está muito próximo do mundo do cidadão. E, às vezes, ele se confunde, né? Um passando para lá, outro passando para cá. Né? Ora, como é que um cidadão que atua na condição de motoboy, né? Que é o táxi feito por moto, né? Ou então o próprio taxista no seu veículo, né? Ele está ali para prestar serviço. Se chega um cidadão que é do mundo do crime e quer o serviço dele, ele vai deixar de fazer? Não vai. Mas que coloca aquele cidadão ali, de alguma forma, convivendo entre um lado e outro, isso, meu amigo, essa confusão aí, né, ela se apresenta muito seriamente para a gente. Né? Então, quando você fala que a própria Polícia Federal está... Né, o próprio nome da operação é Overclear, não é isso? Então, é como se realmente tivesse atuando uma organização criminosa o tempo todo neste contexto de emenda parlamentar. Né? Não é brincadeira. Né? E, afinal de contas, são muitos os recursos nesse sentido. Né? Agora são 7 horas mais 59 minutos. Vamos embora? Estou aqui à sua disposição, fui chamado para isso. Né? Aqui, a bola que você passa para mim aqui, eu jogo da mesma forma, fazendo a nossa parte como deve ser. Então vamos embora, já tem mais um programa líder de audiência na sua atividade FM, hoje sexta-feira, sextou, né, Hermenilson? Tem mais forró aí para você pela frente? Não para, não. Como né? vai ser o seu fim de semana? Vai curtir mais forró por aí?
Não, Folgueira meu filho, extra agora agora. eu vou trabalhar. Vai dar uma Já segurada. está na hora de fazer uma coisa diferente, né? Valeu. Então, suas despedidas aí. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do Jornal Bom Dia Lapão para você. Fiquem todos com Deus, nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Atividade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas, muito obrigado a todos. Sou nosso amigo, vamos mandar um alô aqui para o Didila Matos. Bom dia, Zé Fernandes e Hermenilson Grande Carvalho. desportista Didila, um grande É, abraço. o nosso amigo Didila, aquele abraço. É gente boa, rapaz. É flamenguista, mas é gente boa, viu? Pois é, né? Você que é do Palmeiras, eu que sou do Botafogo, vamos abraçar nosso amigo flamenguista. E tantos, são muitos os São flamenguistas muitos, nesse rapaz, meio de são mundo. muitos. Valeu, gente. Tenha todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. E na próxima semana estaremos de volta com mais Jornal Bom Dia Lapão para você, com as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Tenha todos uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus.